Só tu és
Deus. Cante, igreja. Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus. Nossas autoridades esperamos o Senhor. Esperamos o Senhor. Nossas autoridades esperamos o Senhor. Tu és o nosso defensor. Tocados por ti, Senhor. Queremos ser cheios da sua presença, Deus. Move em nós, Senhor Deus, conforme a tua vontade. Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos nos céus, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou, que és digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, do grande eu sou. Grande eu sou.
demônios faz fugir. Na versão do nome do Senhor há poder, majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Do grande eu sou. Do grande eu sou. Nos agarramos a Ti, Senhor, de meio às dificuldades, porque nós cremos no defensor que luta por mim e por você, que cuida de mim e de você, que nos molda e nos traz para perto dele a cada dia. Que quando mencionamos o nome dele, demônios correm. Grande é o teu nome, Senhor. Declare-se a Ele aí no seu lugar. Diga palavras de adoração ao Senhor. Abra sua boca, amado. Glorifique o nome do Senhor. Traga um cântico novo nos seus lábios ao Senhor. Entrega a sua oferta a Ele. Oh Deus, nós estamos aqui, a tua igreja te adora nessa hora, Pai. A tua igreja entrega o coração a Ti, porque o Senhor é o centro da nossa vida, é o centro da nossa casa, é o que cuida, é o que direciona os nossos caminhos, que cuida da nossa família, é o que cuida, Pai, que prepara tudo para nós, Senhor Deus. Nós queremos aqui com as nossas vidas agora declarar a Ti que Tu és santo, que Tu és grande, Tu és poderoso. Não há outro igual a Tu, Senhor Jesus. Não há debaixo da terra, em cima, não há. Em todo lugar Ele está, Ele é presente, Ele é contigo, amado. Glorifique a Ele aí no seu lugar. Que as montanhas se declaram, se estremecem, e no seu nome há poder. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na versão do nome dele é demais. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença do poder do grande eu sou. O grande eu sou. O grande eu sou, Senhor.
uma palavra simples, que é mais simples do que salmo, irmão. Quando você não achar nada assim, não achar nada, quando você não conseguir encontrar nada, vai nos salmos, e aí você vai encontrar alguma coisa da parte de Deus para a sua vida. De alguma forma, esse salmo vai falar com você. Eu já contei aqui outras vezes, e gosto de repetir esse testemunho porque é verdade, e porque foi uma bênção na minha vida. Eu trabalhava de madrugada e eu comecei a me acidentar muito de moto, e atropelava cachorro me atropelava, e era uma luta, irmão. Eu levantava 2 da manhã para entrar às 3 no trabalho, e sustentando família, né? Sustentando família. E eu um dia fiz um propósito, falei, não vou sair de casa se eu não ler a Bíblia e se eu não orar. Eu não posso, sou crente, não posso sair de casa sem a proteção, né, do Pai. Então eu vou fazer isso a partir de hoje. Comecei a ler a Bíblia todo dia antes de sair. Aí eu falava assim, tem que sair já era 2:30 da manhã, não é possível, eu podia ficar aqui mais 3 horas lendo a Bíblia. Senhor, me ajuda, me tira desse trabalho, porque eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Senhor, o senhor está vendo que às 3 da manhã eu estou lendo a palavra. Aí um dia eu li um salmo que dizia assim, não adianta você levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Eu falei, que isso é palavra do céu, é de Deus isso aqui, é Deus purinho aqui nesse texto. Eu falei, amém, mas eu não vou pedir conta de trabalho nenhum, o Senhor que me tire daquele trabalho. Irmãos, eu não pedia conta de trabalho nenhum, esse era o meu propósito com Deus. Pode ser louco, mas eu não pedia conta de trabalho. Eu não pedia conta de trabalho nenhum. As empresas faliam, as empresas me mandavam embora, as empresas davam tudo errado, irmão, mas eu não pedia conta. Aí eu trabalhava naquela empresa, entregando jornal de moto, e roubaram a moto. Roubaram a moto. E isso foi para mim uma grande bênção. Porque o patrão ele veio, o testemunho continua, porque né, a vida continua. O patrão veio e falou assim, vai lá, compra outra moto, que aí você vai pagar 36 vezes tranquilo. Eu falei, bom, se eu orei pedindo para Deus me livrar desse trabalho, agora eu tenho a chance, eu vou lá e compro outra moto, eu sou burro, certo? Não vou fazer isso, não é? E isso foi uma grande bênção para a nossa vida. Deus responde, irmãos, as nossas orações, talvez não da forma que você deseja, talvez não da forma que você quer, mas Deus responde, e Deus fala. Espero que nessa noite você já tenha ouvido a voz do Senhor aqui. Por isso nós queremos ler o Salmo de número 30. O verso 5 diz assim, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ei, crente que conhece a Bíblia, irmão, é isso aí. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é um salmo conhecido. Você já ouviu a pregação sobre esse salmo, com certeza. Se você nunca ouviu, olha, se você for crente pelo menos por 3 anos, você já deve ter ouvido umas 4 vezes, porque é um salmo conhecido e que as pessoas gostam de tirar da caixinha de promessa, e quando ela tira, ela pega e rouba da caixinha de promessa e guarda. Nunca mais você vai tirar esse salmo da caixinha de promessa, porque ela guarda no meio da Bíblia. Já fez isso, Daniel? Né? Quem é crente assim de muitos anos, né? Já teve uma experiência como essa. Eu já emprestei Bíblia de gente que eu vi versículo, os papelzinhos da caixinha de promessa dentro. Eu falei, isso aqui é egoísmo, não pode. Isso aqui a pessoa tirou, nunca mais ninguém vai tirar esse versículo. Então, se você tem os salmos de preferência, você vai lembrar pelo menos uma meia dúzia de salmos assim na cabeça, que você
sabe de cor salmo alto. Salmo 23, Salmo 91, Salmo 100. O que diz o Salmo 100? É isso aí, ó, celebrar com júbilo, você não tem. Salmo 119, Salmo 121, Salmo da família. Então você tem os salmos de sua preferência. Esse é um salmo de Davi. E Davi escreve esse salmo depois de um evento caótico. É bom, sempre que você estudar a Bíblia, você dá uma olhadinha assim, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois do que foi escrito naquele texto. Isso chama contexto, né? Você pode observar o contexto. No Salmo é diferente, você vai ter que estudar um pouquinho mais, porque o Salmo não tem contexto. O Salmo não mostra o que aconteceu antes, não mostra o que aconteceu depois. Mas é uma coisa muito legal que você vai encontrar na Bíblia, especificamente nos Salmos, é que você vai fazer a conexão dele com uma história lá do livro de Reis, lá do livro de Samuel, de Crônicas, quando Davi estava com o seu exército em tal lugar, na caverna de Adulão, ele escreveu esse salmo. Aí você vai lá no salmo, você vai conseguir fazer essa relação. Então, fazendo esse exercício, a gente vai trabalhar um pouquinho nesse texto, só para que você acompanhe e descubra, assim como eu descobri. Você vai ver os eventos que antecederam e os que se seguiam depois desse texto. Então, o reino de Davi é um reino de prosperidade, se multiplica em número, se multiplica em riquezas e importância. Ele faz boas conexões, ele tem boas amizades, ele venceu muitas batalhas, ele está no auge ministerial e também pessoal. Ele é o cara do momento, ele é rei. Pensa no rei, cara que manda em tudo, é ele, Davi. E Davi tem uma decisão: o que eu vou fazer? Vou contar o povo. Essa é a nossa forma de entender que prosperamos. Vamos contar o povo. A Bíblia vai dizer que Deus não se agrada disso. Deus não se agrada dessa decisão de Davi. E a pergunta que eu me fiz foi: o que é que Deus tem contra números? Se Deus não se agradou disso, Deus é contra o IBGE, Deus é contra os contadores? Não. Deus é contra fazer um censo? Não. Mas a questão é que Deus sabe o que se passa no coração do homem, e Deus sabe exatamente o que é que está passando no coração de Davi. Ele não vai fazer um levantamento demográfico, onde é que mora a maioria das pessoas, elas estão localizadas onde? Vamos fazer aqui uma contagem, quantos filhos tem em casa? Não é para isso que Davi quer saber. Davi não quer fazer um levantamento sociológico. Vamos descobrir onde estão as pessoas mais pobres, porque a hora que a gente descobrir onde elas estão, a gente vai ajudar essas pessoas. Não é isso que ele está pensando. O objetivo dele é numérico. Onde a gente vai encontrar os melhores números? Davi quer medir o resultado. Davi quer saber a quantidade. Ele quer se comparar com Saul. Qual é o resultado disso? Bom, nós temos 190 mil soldados. E Saul tinha quantos? Saul tinha 100 mil. Uau, nós crescemos 90 mil. Nossa vida, como prosperamos. Deus percebe isso e sentencia Davi. História curta, Deus o repreende. Davi, ele percebe isso, ele reconhece que Deus o repreendeu. Ele reconhece quando a repreensão vem do Senhor. E no versículo 6, já demonstra qual era o pensamento dele naqueles dias. Salmo 30, verso 6. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Eu sou o cara, ninguém me tira desse trono. Moisés também escreveu salmos. Moisés escreveu um salmo, pelo menos é o que é atribuído a ele, que é o Salmo 90. E no versículo 12, Moisés escreve assim: ensina-nos a contar os nossos
dias. Ou seja, Deus me livra de um caderno de anotação para minha glória. Me livra desses números para que eu seja exaltado. Que qualquer referência seja para a glória do Senhor. Porque ele termina e diz: confirma os nossos passos. Ele termina assim. Então tudo aquilo que você planeja é só campo de planejamento, até que o Senhor dê a confirmação. Sansão, ele tem uma história impressionante. Toda a trajetória de Sansão é de milagre, e num determinado momento Deus dá um livramento de vitória para esse cara. É milagre para ele. 1000 homens se levantam contra um cara. Qual que é a proporção disso? Em porcentagem. Eu gosto de fazer conta nas pregações, você já viu, né? Eu também não sei direito, tem que estudar antes, irmão, para trazer aqui de bate e pronto assim, eu também não sei. 0,0001%. Hein, Rubens? Nem que você não sabia dessa, hein? 1000 contra 1. É muita gente. Ele não tem uma .50 na mão, ele não tem pistola semiautomática, ele não tem nenhuma granada que podia ajudar. Ele não tem nada. Mas Deus, presta atenção nisso, Deus nos dá as ferramentas necessárias para tudo que você precisa fazer. Aleluia, glória a Deus. Deus nos dá as ferramentas necessárias para qualquer desafio diante dos seus olhos. Deus já te deu, já está na sua mão tudo que você precisa para o seu próximo passo. Já está na sua mão, irmão. Você só não viu, você só não percebeu, você só achou que aquilo não era nada, mas Deus já te deu. Para o próximo passo você tem o suficiente. Para Sansão, Deus deu um osso, mas era um osso de respeito até. Sansão, ele tem nas mãos o queixo de um jumento. Ele tem a queixada de um jumento. É um pedaço de osso gigante, de respeito. Se eu pego aquele osso na mão, claro, eu jogo no primeiro cara e perna para quem tem e vaza. Sansão não é assim. A Bíblia diz que Sansão veste aquilo no braço e vira um Thanos de Deus. Só outra geração pegou. Tem uma geração aí que vai precisar de outra referência. Um Matrix de Deus aí. Aí é outra geração que nós pegamos, entendeu? Uma pega o Thanos, a outra pega só o Matrix, irmão. É coisa de tempos. Ele mata 1000 numa pegada. E depois disso surge o cântico de Sansão. O cântico de Sansão. Ele olha para os mortos, ele diz assim: 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento. Juízes capítulo 15. A Bíblia diz que ele bebia água de uma fonte que está na região de Leí. E quando ele canta isso, a fonte seca. A fonte se seca. E toda vez que os números servirem para nossa glória, a fonte vai secar, meu irmão. Escuta isso. Toda vez que você contar o que possui para a sua própria glória, a fonte vai secar. Toda vez que você contar aquilo que está acontecendo com você para se exaltar, para se orgulhar, para ensoberbecer-se para a sua própria exaltação, a fonte vai secar. Sansão, ele entende isso e ele reconhece a sua falha e ele refaz o verso. Ele diz: 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, o Senhor deu o livramento. Aleluia. Aí adivinha? A fonte volta a brotar água. Deu até rima, né? Com a queixada de um jumento, o Senhor deu o livramento. Vocês podiam fazer uma música, fechou? Aí pronto. A fonte volta a jorrar. Deus precisa ser honrado em tudo que nós fazemos. Essa é a lição que Sansão traz para a gente. Em tudo que você fizer, honre a Deus. As pessoas não precisam saber que você trocou de carro, as pessoas não precisam que você foi promovido, as pessoas não precisam saber o quanto você gastou na sua última viagem, as pessoas não precisam saber de número nenhum, que seja para a sua glória.
As pessoas só precisam saber o que aconteceu na sua vida quando aquilo redundar em glória para Deus. E aí é que a gente usa o testemunho, é aí que as pessoas sobem ao púlpito, aí que elas contam aquilo que Deus fez na vida dela. E eu sempre falo isso aqui, irmão, que você precisa sonhar sonhos que não tem nada a ver com a sua capacidade, que não tem nada a ver com a sua condição financeira, que não tem nada a ver com a sua influência, que não tem nada a ver com a sua inteligência, para que quando aquilo que você sonhou acontecer, você saberá que foi Deus que te colocou lá, não tem nada a ver com você, é Deus. Então Deus precisa ser honrado em tudo isso que você faz. Davi, ele compõe esse salmo em um certo momento, onde ele estava experimentando a ira de Deus, a sua iniquidade, o seu pecado veio à tona agora. Davi chega a uma conclusão, que a ira do Senhor dura um momento. É isso que diz o versículo 5, é assim que ele começa: mas no seu favor está a vida. Deus demonstra para Davi duas coisas, a ira e o favor. Davi, ele experimentou o favor. Ele que vinha de cuidar das ovelhas, ele que vinha do pasto, ele foi parar no trono, cuidando de uma nação. Mas Davi também experimenta a ira. Deus tem favor, mas também tem ira. Às vezes nós vemos Deus apenas como Deus da ira, aquela pintura de um Deus furioso, de um Deus carrasco, que o indivíduo não pode estar feliz numa boa fase, que vai acontecer alguma coisa, Deus já vai mandar uma tribulação, uma prova, uma tristeza, uma coisa ruim, porque está feliz demais. Deus não é assim. Deus não opera dessa forma. Deus não opera apenas na ira, mas Deus também age com favor e com misericórdia. Amém por isso? Amém, amém? A Bíblia diz que onde superabundou o pecado, ou onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Onde abundou o pecado e deveria ter a maior carga de ira de Deus, a Bíblia diz que o Senhor mudou tudo isso. Onde abundou o pecado, que deveria a justiça cair matando ali, e você ser executado, não, a Bíblia diz que ali onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não tem apenas ira, Deus tem favor também. Deus nos guia, e em determinados momentos da nossa vida, quando a gente está pensando que Deus está agindo com ira para conosco, Deus está cuidando. O Salmo 23 vai demonstrar isso, quando você lê o versículo que diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. É a figura do pastor. E o pastor não ia pegar uma vara para descer o sarrafo na ovelha. Não. O pastor, nenhum pastor hebreu ia pegar o cajado. É isso que alguns irmãos falam: pastor, tem crente que você tem que pegar o cajado, quebrar no meio, fazer um tchaco e ir para cima dele, pastor, porque ele é tribulado, não dá a bola para esses crentes. A gente fala: não, deixa lá, deixa Deus agir, a gente tem paciência, deixa. Não podemos se atribular. Tem crente que tira. Falei para o pastor hoje sobre isso, né? que felizmente, né? Infelizmente, a gente não consegue acompanhar a todos. Algumas pessoas, elas dão mais trabalho do que outras, né? E algumas ajudam muito, mas outras atrapalham demais. Mas glória a Deus, né, irmão, que a gente está tudo junto. Porque essa separação, como o pastor pregou esses dias, é o Senhor que faz, né? A separação é o Senhor que faz. O que nós fazemos é caminhar na mesma direção. Nós estamos caminhando na mesma direção, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, mas nós estamos caminhando na mesma direção. Estamos olhando para a cruz, ainda que a gente tenha as suas dificuldades,
as suas imperfeições, mas o que a gente precisa fazer? Buscar perdão, dobrar o nosso joelho, se arrepender, assim a gente continua caminhando. Davi, ele usa essa expressão porque ele sabe que o pastor cuida da ovelha com o cajado, porque é da ovelha que vem o sustento, e a vara não é para machucar, a vara é para corrigir o procedimento. A ovelha está caminhando pelo deserto, ela se perdia, o pastor ia lá e tocava no ladinho dela. Cada um tem um toque diferente para se endireitar. Qual é o toque que você precisa para voltar para o caminho? Às vezes é de leve, às vezes é no puxão. E Davi, ele sabe que Deus age com ele dessa forma. A ira do Senhor sobre mim é assim. Deus não age dessa forma porque é furioso, porque é mau, não, porque Deus está nos trazendo para o caminho. A repreensão de Deus, ela é carregada de amor. Deus não é aquele que quando você chega dizendo: ah, Senhor, pequei, errei o alvo, eu me arrependo, Senhor, eu não devia ter feito, tenha misericórdia. Deus não é aquele que está ouvindo você dizer essas palavras e vai te acusar, dizer: ha, sabia, eu sabia, você todo torto, eu sabia que você ia pecar uma hora dessa, eu sabia. Por isso, se prepare para suas últimas palavras, porque o inferno te espera. E abre um alçapão assim, bem aonde você está. Eu viajo às vezes, irmão, é assim mesmo, na minha pregação, às vezes eu estou assim, né, pensando, porque essa é a imagem que a gente às vezes faz de Deus com relação a nós. Mas Deus não age dessa forma. A repreensão de Deus vem com amor. Deus não opera apenas na ira, Deus opera no favor também. A primeira verdade desse texto que nós lemos, do Salmo 30, é que o que Davi deixa bem claro, a diferença entre aquilo que é permanente e aquilo que é transitório, aquilo que fica e aquilo que passa. E Davi está dizendo: o favor, ele dura a vida inteira, mas a ira do Senhor é só um momento, é só um pouquinho. O choro é uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã e ela fica. Jesus, ele falando com os seus discípulos, ele diz: no mundo vocês vão ter aflição. E Jesus, ele não está dizendo que no mundo será só aflição, não, ele está dizendo: olha, no mundo você vai passar também por aflição. De um lado, quando a gente conversa com pessoas, a gente acaba conhecendo essas perspectivas, esse ponto de vista que as pessoas fazem a respeito de Deus. E algumas têm a impressão de que a vida é só uma lamúria. Algumas acreditam que a vida é só vitória. Você conversa com alguém e diz: aí, irmão, como tá? Só vitória, só vitória. Tem algum problema para a gente orar, para você compartilhar? Não, irmão, tá tudo bem, é só vitória. Glória a Deus, é só vitória. Amém. Não existe derrota. Será que não existe derrota? Tem gente que nem acredita na derrota, ok? Mas tem algumas pessoas que é exatamente ao contrário. Ao contrário, é só tristeza. Enquanto aquele está dizendo: só vitória, irmão, é só vitória. Derrota lá em casa não tem. 2020 vai ser só vitória, só que não, mas vai ser só vitória. Veja, a gente perfaz o caminho, né? E acredita que a bênção está ali, mas a bênção mesmo está na mão do Senhor. Se a gente valorizar apenas vitórias, a gente vai chegar um momento que elas não serão suficientes. Quando as derrotas acontecem na nossa vida, elas vão dar um valor diferente para a vitória. Quando você tem a ausência de algumas coisas, você dá um valor diferente para elas. Come churrasco todo dia para você ver.
o que é que vai acontecer? Vai te dar um treco. Vai te dar um treco, certeza, irmão. Agora, come uma vez por mês é outra coisa. Pode ser a 100 na brasa. Tem gente que nem conhece a 100, né? Aqui só come picanha. Nem sabe, vai falar a 100, nem sabe o que é a 100. Né? Então, existem coisas que pela ausência a gente valoriza mais. Infelizmente, ser humano é assim. E às vezes a ausência de vitórias vai fazer com que você as valorize. Por outro lado, a gente tem o pessimista, não é? Que as alegrias não existem, e o dia de sol é a mesma coisa, e não vai melhorar também. Esse ano só vai dar errado, é daqui para pior. Não, a Bíblia já diz que não vai melhorar nada, que é só piorar, que a gente só vive na escuridão. Então tem gente que só professa coisa ruim o dia todo, todos os dias, não acredita na melhora de nada. Mas quando a gente está em Cristo, a nossa perspectiva ela tem que ser um pouco diferente. Embora a gente tenha tristezas, a alegria ela vem com a presença de Deus, que é o sol da justiça. O nosso sol brilha. A Bíblia diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas, mas tem gente que não sai do império das trevas, ela prefere viver na escuridão sempre. Nós não, irmãos, nós vivemos na luz de Cristo. O choro pode durar uma noite, tem prazo de validade determinado por Deus. E aqui o texto não marca a hora que o choro vem, a hora que a tristeza vem, a hora que a lágrima vai correr dos seus olhos, mas você sabe que quando ela vier, você está preparado. Você pelo menos deveria estar preparado, porque se o dia do choro vem, se prepare para ele. O que Davi está dizendo para nós é que nós podemos ter certeza do prazo de validade desse choro. Vai durar um tempo, mas acaba. A alegria não. Se você está em Cristo, a alegria ela é permanente na sua vida, ainda que momentos de tristeza lhe aconteçam. Então a primeira verdade, permanente e transitório. O choro é uma noite, mas o favor de Deus é permanente. Quem está comigo? A segunda verdade, Deus transforma coisas. Ele transforma noites em manhãs, noites de choro em manhãs de alegria. É Deus quem faz essas coisas. Deus, Ele vai ter a oportunidade de trabalhar em você, para ver o seu progresso, e você mesmo vai perceber esse progresso, irmão. Cada dia que você se levanta, você vai perceber a noite que ficou para trás, o problema que ficou no dia anterior. Comece uma página nova, comece uma história nova, comece uma fase nova. Nós estamos com a oportunidade de ouro nas nossas mãos para recomeçar. Muita coisa precisa reiniciar nas nossas vidas. Esse tempo que Deus tem nos dado é para deixar muita coisa para trás e para recomeçar muitas coisas novas também. Então, quando Deus quer mexer com o seu povo, Deus sempre manda alguma coisa na história para chacoalhar as pessoas, para que a gente não se conforme. A gente estava muito conformado com o mundo, então Deus chacoalhou de um jeito que toda a terra foi chacoalhada. Todos nós estamos perplexos, todos nós estamos nos perguntando o que será, o que é que vai ser. Deus tem o poder de transformar de um dia para o outro a situação. Terceira verdade para a gente caminhar: se nós não entendermos que o choro tem duração, você pode prolongar o tempo de choro. Saiba que esse tempo tem uma duração.
Já visitou pessoas em depressão? Eu não sei se você já teve oportunidade de ir na casa de alguém que estava passando por uma situação como essa, alguém da família, alguém da igreja, você foi visitar, fazer uma oração, uma pessoa em depressão. O ministério pastoral tem essas coisas. A gente, volta e meia, tem esse tipo de pedido de oração. Às vezes é uma mãe que pede para orar pelo filho que não sai do quarto. Aí você chega lá para fazer uma oração, está tudo escuro dentro do quarto, luz apagada. Você entra, acende a luz, a pessoa diz: apaga a luz. É dia ou é noite? A pessoa perdeu a referência. Ela não sabe mais se é dia ou se é noite. Tem sol lá fora, mas ele prolongou a noite. No relógio de Deus já é meio-dia, mas para aquela pessoa ainda continua sendo meia-noite. E muitas pessoas, fora a depressão, deixando a depressão de lado, muitas pessoas que têm boa saúde, têm seus filhos em casa, trabalho, tem o que comer, tem roupa de sair, como dizia minha mãe. E quando você vai perguntar: e aí, como que vai, irmão? Tudo bem? Luta, cansado, difícil, escuro. Atos capítulo 12, versículo 5 e versículo 6 diz que um milagre aconteceu com o nosso irmão. Atos 12, eu vou ler aqui, 5 e 6 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Pedro está no cárcere, mas ele dorme, e um milagre acontece. O anjo do Senhor aparece ali e diz: Pedro, ora, levanta. E a resposta de Pedro: mas é noite, está tudo escuro. E o anjo: bora, para você já é dia, amanheceu, chegou a luz, chega de noite para você, sai desse cárcere. Quando ele chega na igreja, que era a casa de um irmão, os irmãos estavam orando, e quando ele bate na porta, nem acreditam que é ele. As pessoas nem acreditam, porque para o normal é noite, para o normal Pedro tem que estar no cárcere, para o normal tem que estar errado, é outro que vai morrer, mas Deus reverte isso. Deus reverte, irmão. Deus tem o poder de reverter situações. Glória a Deus. Coloque-se de pé, por favor. Nós vamos orar. Queria que o Michael e o Anthony, sei que vou atrapalhar a tradução do Anthony, mas eu queria que eles tocassem aquele louvor de novo. Para nós que estamos em Cristo, Ele faz brilhar a sua luz nas trevas. O Salmo 126, ele fala que você deve ter uma percepção de onde chorar. A Bíblia diz: onde eu choro? Será que eu devo chorar e me esconder? Porque é isso que as pessoas gostam de fazer. 126 verso 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A Bíblia diz que quem chora não pode se esconder. Não.
que sai andando e chorando. Às vezes eu estou andando e no normal, quando eu saio com a Ju para andar de tarde, o normal é que tá claro e vai anoitecendo. Mas com Deus, você está andando no escuro e vai aparecendo a luz. O Senhor quer trazer luz para o teu caminho.